Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Fernandes. Robson Flores. Quinta-feira e tu já sabe, estamos no ar com mais uma edição do Direitáticos Podcast. Já sabe, né? Sempre com aquele apoio. Eu não canso de falar que tu já sabe, porque tu sabe aonde que é. Precisou de personalizados na Dimel Personalizados. Rua Presidente Roosevelt 171 no centro de São Leopoldo. Não tem perdida. É aniversário? Vai lá e compra tua lembrança de aniversário. Chegando o Dia dos Pais, apresentando o Dia dos Pais, tu vai encontrar na Dimel tudo que tu precisar. Caneca, camiseta. Bom, se eu for falar aqui, eu vou passar o programa todo falando só do que tem lá na Dimel de brinde e personalizado pra ti. Então já sabe, né? Amanhã de manhã tu corre lá na Dimel e já faz tua encomenda, porque daqui a pouco não vai ter mais vaga pra te conseguir comprar tua lembrança de Dia dos Pais. Dimel Personalizados, Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. O Diego e a Melody vão te dar aquela atenção e vão te fazer aquele personalizado da hora pra ti, tenho certeza. Ficou na dúvida? Só lê minha camiseta de Mel Personalizados, tu já vai lembrar deles e já chama lá no WhatsApp pra agendar tua encomenda. E também, final da noite, hoje um tempinho agradável, calorzinho, pra quem toma aquela cervejinha é bom. Sabe com o quê? Eu não tomo, né? Mas quem toma, respeito e vai lá e compra aquele galetinho no Galeto Itapema, que tu vai, aquele galetinho e a galinha frita, bom, da hora, tenho certeza que tu vai adorar. Passa lá na Avenida Thomas Edison 2250, no bairro Charlau, ou chama o Chechel lá no WhatsApp no 51989113384. Se quiser o kit completo, tem o kit galeto, que vem massa, além da massa vem o frango, vem maionese e tu vai ter tudo pronto ali pra te já fazer a tua janta, a tua refeição perfeita, né? Não tendo mais a constar, já vamos pra nossa parte que todos estão esperando. Agora, nesse momento, estamos com 130 pessoas ao vivo. Já te agradeço pela tua audiência e te peço, já vai no YouTube, já que tu tá no YouTube, já se inscreve e assina o sininho pra todas as lives tu tá por dentro do que a gente tá passando, tá conversando aqui. Já vai também no Instagram lá e nos segue para dar essa força pra gente, tá? Muito obrigado e fica junto com nós, que hoje a conversa tá pra lá de especial. Hoje a gente tá recebendo aqui pré-candidata a vereadora lá pela cidade de Alvorada, presidente da cidade de Alvorada do PL Jovem, Bianca Nunes. Quero te dizer que seja muito bem-vinda aí ao Direitáticos e se sinta em casa. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Robson, pela oportunidade, mais uma vez, né? Agora com vocês aqui, né, no podcast. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa, bem bacana. Com certeza. Bianca, já vamos, como eu começo, gosto de dizer, vamos começar pelo começo, né? É bem isso aí. Tem um jargão que eu uso sempre aqui, da onde vem, pra onde vai, do que se alimenta. Vamos saber Claro. De onde vem a Bianca Nunes. Bom, a Bianca Nunes veio da Vila Nazaré, em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, da favela, a mais conhecida Nazaré, né? Morei ali por um tempo, né? Falei isso em outros podcasts. Ali na favela, onde que o cenário era tráfico, prostituição, né? Mas fui muito bem criada, morei um período com a minha avó. Então fui muito bem criada, não nasci num lar cristão, né? Com princípios e valores. Fui aprender sobre princípios e valores depois, né, quando eu aceitei a Cristo e comecei a aprender sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aí comecei a aprender sobre princípios e valores, né? Mas fui muito bem instruída pela minha avó. Eu morei um período com a minha avó também, né? E aí depois a gente foi para Alvorada e comecei a morar em Alvorada com a minha mãe e com o meu pai. Depois que meu pai foi para Alvorada, depois de se recuperar, né? Que ele era dependente químico, né? Passamos por um processo, até eu quero falar sobre isso um pouquinho mais depois, né? Sobre isso, essa situação de superação, né? Mais uma superação que eu tive na minha vida, né? Se eu cheguei até aqui e as portas que Deus está abrindo para mim, é para mim ser um instrumento de Deus, né? Por tudo que Deus já fez na minha vida e tudo que Ele há de fazer. Mas creio que Deus me chamou para transformar, para libertar, para fazer algo novo, né? Então, quero ser, sim, um instrumento na cidade de Alvorada, esse é o intuito, né? Então, resido ali no bairro Piratini, faz 8 anos, né, desde que eu casei, mas morei no bairro São Pedro, como eu contei outrora, né?
que eu morei no bairro São Pedro, um período ali com o pai e com a mãe, depois de casada. Resido Sim. no bairro Piratini há 8 anos. Show de bola. Show de Show. bola. E, Bianca, tu tem... Quantos anos tu tá hoje? 25. 25 anos. É, bem na faixa. Eu não canso de falar isso, né? Eu já tô quase chutando a parte da juventude aí. Hoje faço parte da juventude estadual aí do nosso partido, juntamente com meu irmão José Capa Verde, que estava há pouco me mandando mensagem que a gente estava conversando. E eu quero te perguntar, como é que foi esse teu envolvimento com a política, essa tua chama de trabalhar com a juventude, de ter uma juventude de direita lá em Alvorada através do PL Jovem? Como é que nasceu esse teu desejo, Então, Bianca? na verdade, a minha chama trabalhar com juventude foi desde que, quando eu assumi a liderança da juventude na igreja, na instituição Assembleia de Deus em Alvorada. Sim. Fui líder juntamente com meu esposo em 5 bairros. Bairro Tupã, 45 na sede também, liderei a juventude. Como terceira líder, né, juntamente com meu esposo. No bairro Tupã, por último, né, assumi também. Ficamos ali 1 ano. A gente costumava trabalhar mais nos bairros necessitados, Sim. tá? Nos bairros mais pobres de Alvorada. Eu e meu esposo sempre preferimos em ajudar as instituições que são mais necessitadas. Por quê? Não adianta a gente ajudar uma igreja em que já tem bastante membros, que tem bastante voluntários, né? Sim. E servos de Deus ali para ajudar. Então a gente sempre procurava ajudar em bairros, igrejas que necessitavam mais da parte espiritual, né? E, querendo ou não, a pessoa que ela vai atuar ali na parte espiritual, ela vai acabar sendo um psicólogo, né? Eu sempre digo, né? O psicólogo, né, do céu, né? Para ajudar ali a juventude na parte emocional, na parte espiritual. Então, ajudei ele também na Nova Americana, né? E Sítios Azuis também, que foi um bairro bem necessitado, que a gente estragou muitos carros lá, mas valeu a pena. Pensa, um dos bairros mais carentes de Alvorada, Sim. sabe? Como Tupã também, mas sempre foi essa questão, assim, de generosidade mesmo, de ajudar, de olhar com carinho. Então, essa minha chamada, ela já veio já partindo da minha essência, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu nasci num lar que não era cristão, a gente passou por bastante situações assim, Sim. e eu passei por situações bem delicadas, né? Uma boa parte da minha infância foi com meu pai usuário de drogas, né? Eu passei por um período bem complicado, bem difícil, né? Em que eu estava em situação de vulnerabilidade. Então, com tumor na garganta, eu tenho 5 cirurgias na garganta. Eu ia entrar nessa parte que tua vida é uma promessa de Deus, Nossa, né? e é nem um turbilhão de coisas. Eu desconhecia até essa parte do teu pai, desse problema que vocês tiveram, mas eu sabia da tua história, do teu contexto, quando o problema de garganta. Já ia entrar, né? Na próxima pergunta seria sobre isso. E quero que tu Era uma aproveitar curiosidade que eu tinha também. que tu tá entrando nessa parte, quero que tu conte pra nós um pouco de como foi esse enfrentamento, essa parte. Porque geralmente quando a gente olha assim, câncer é para pessoas mais idade e tal, e quando a gente vê numa pessoa mais jovem, impacta muito, né? Claro. E isso mexe com eu particularmente vejo, mexe com o meu emocional de pensar, puxa vida, uma pessoa tão nova já com câncer, e é uma coisa que mexe bastante. Quero que tu conte como é que foi tu como uma jovem, não, uma criança, lidar por todo esse processo do câncer. Então, foi bem difícil, gente. Foi muito difícil. Eu passei Ano Novo e Natal no Hospital Conceição. Assim, foi terrível, porque na verdade o tumor que eu tinha na garganta, graças a Deus, ele estourava pra fora, né? Era uma infecção, né? Por dentro, assim, na traqueia, assim, Uhum. em que criava uma bolha, um caroço, e desse caroço ele criava uma bolha, assim, enorme na minha garganta. E dessa bolha ela estourava pra fora. Graças a Deus, né? Porque senão poderia dar uma infecção generalizada, e aí ia ser uma situação bem pior. Sim. Mas eu passei por bastante períodos, assim, que eu tinha que ir pro hospital para fazer dreno, né? Também Dreno, limpeza, porque era horrível, assim. E a Sim. dor para comer, para se alimentar, era terrível. Então, é que nem os médicos diziam, mãe, assim, ó, vai ser bem difícil, né? A gente vai ter que abrir a garganta
da sua filha em colar, porque a gente tá tentando tirar esses tumores, assim, e é muito... Não finalizava, né? Então sempre voltava, né? Era um tumor, assim, aquele que se espalhava, né? Pela minha garganta. Sim. Então, desde os 2 aninhos, até os meus 13 anos de idade. Essa luta, essa guerra. Sabe, Guilherme, quando eu, dando aquela analisada que eu sempre dou quem vai vir no podcast, pra gente poder conhecer também quem vem, pra gente não ser... E é um assunto que eu gostaria de entrar mais a fundo também, porque eu também tive câncer com 21 anos, então câncer não é só em pessoas de mais de 50, 60, 40. Pessoas jovens também têm câncer. Sim. E muita gente não tem essa percepção. É o que... Exatamente essa parte, né? Que pode se chamar até, de repente, de preconceito. De tu achar que só as pessoas mais velhas vão ter... E isso acaba sempre... Porque, na verdade, pode ser uma genética. Na verdade, na minha parte, era uma genética. Era uma parte genética. Sim, a minha tia morreu de câncer, né? Uhum. Então, da minha parte, eu creio que Deus acabou com essa maldição, né? A partir de que, quando eu tomei uma decisão com Cristo, né? Eu contei toda a minha história, toda essa história eu contei, né? No outro podcast. Mas eu creio, né? Que quando nós oramos, pedimos para Deus quebrar aquela maldição, a geração próxima não vai ser a mesma coisa. Eu creio, sabe? Então, pra mim, eu creio e eu entreguei pra Deus quebra de maldição. Através de mim, vai ser só bênção, né? Amém. Então, assim, ó, passei por um período bem complicado. Pai, te amo. Eu tenho o maior orgulho de ti. Meu pai, eu tenho orgulho dele também, que, assim, ele superou, né? Que foi conseguir sair das drogas, dependente químico, por anos. E o meu chamado é basicamente para a juventude. Por quê? Porque eu escolhi. Porque é falar sobre a minha essência, aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, sabe? E na política, a gente está acostumado a falar de infraestrutura, trocar uma lâmpada, coisas assim, mas... E a parte ser humano, né? Que a gente... Sim. Tem que se importar, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que criar projetos de leis, né? Então, eu via essa necessidade quando aconteceu comigo, quando criança, né? Passei por essa situação bem difícil, bem terrível, assim, em que eu precisava de ajuda, né? Tem muitas crianças, muitos jovens que passam pela mesma situação que eu passei, Sim. Né? Que tem o pai, o irmão, alguém da casa dependente químico, né? Alcoólico, né, que está em situação de vulnerabilidade, precisa de um amparo, precisa de uma ajuda. E hoje em dia a maioria das escolas estão desestruturadas. E vocês sabem disso, Verdade. Né? Então precisa desse amparo psicológico. Verdade. E isso é uma parte que a gente não vê muito conversando com lideranças, com vereadores, com... Bom, eu nem entro nessa parte de São Leopoldo, porque hoje São Leopoldo praticamente... Eu não vou falar um total porque não sei. Tem um vereador lá que eu acho que... Acho não, ele é técnico. Ele entende de vários assuntos, tanto que ele propôs leis de proteção à criança, proteção aos autistas e tal. Mas eu vou ousar dizer que 80% da Câmara, e sendo querido, sendo bem generoso com a Câmara Municipal de São Leopoldo, 80% nem sabe o que tu é ter uma capacidade técnica para te ser vereador. E às vezes é o básico, né, Guilherme? Às vezes, olha só, às vezes é o básico. Pelo amor de Deus, o Estado às vezes não olha pro básico. Sim. Sabe? Então, o atendimento, poxa, é uma burocracia para poder ter um atendimento para um autista, sabe? É uma burocracia municipal, estadual. E a gente tá cansado disso. Eu conversei com várias mães atípicas, elas estão cansadas. Eu fui conversar, eu bati de casa em casa no meu bairro. E tem muitas mães atípicas, tá? Com situação de vulnerabilidade, porque não sabe o que fazer. Chega no final da tarde, no final da noite, a mãe tá cansada. Porque a mãe precisa de um amparo, tá? Ela precisa de... Como é que ela vai agir? Como é que ela vai agir na situação da causa do filho, né? Daquela situação ali. Como ela vai falar com o filho? Como? Porque um autista tem toda uma situação delicada. Não é gritando que tu vai conseguir lidar com um filho autista, né? Então, elas se sentem desamparadas, muitas vezes elas não querem falar que o filho é autista, porque
não tem ajuda. E eu falo isso também, meninos, em relação à igreja também, tá? Eu incluo isso, sabe? Projetos também dentro da igreja referente a isso. E muitas Nós delas não falamos conseguem- tanto de inclusão e acabamos excluindo, tá? E muitas delas Sim. também não conseguem nem sair pra trabalhar. Com certeza. E aí tem essa questão, tá? Da falta de atendimento médico, psicológico, né? E também os medicamentos, tá? Então a gente está trabalhando aí com o meu candidato a prefeito, Douglas Martelo, para que o CRAS, assistência social, seja realmente eficaz, sabe? Que não seja uma coisa assim burocrática, de difícil acesso. E conversando com os moradores do bairro Pretini, é um dos bairros mais nobres da cidade de Alvorada. O bairro que eu moro é um dos bairros mais nobres. Porém, tem muitas mães atípicas também. E muitas situações, assim como eu falei, assim como eu já passei. Eu não tenho como eu dizer pra você, se você me perguntar uma estatística, tá? Não tem como eu falar sobre estatística. Se um jovem está passando por essa situação, tem jovens que não falam, tem crianças que não falam. Sim. Eu digo por mim, tá? Na época do ensino fundamental, eu tinha maior dificuldade de desenvolver o meu conhecimento, tá? Minha aprendizagem dentro da escola, porque assim, ó, eu atravessava Nazaré, tá? Eu não culpo meu pai por isso, tá? Foi uma situação difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu vencer. Eu atravessava Nazaré para ir para a escola, mas o meu pai sempre me ensinou, filha, não fica na esquina não fica na esquina, porque depois outrora tu pode ser uma mulher de traficante. Não anda com fulano, é uma má influência. Por mais que eu não nasci no lar cristão, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram as coisas corretas, né? Então, assim, o que eu fiz naquela época foi buscar a igreja, a instituição, e é um trabalho fundamental que a igreja faz, né? Sim. De tirar o traficante do tráfico, de tirar a prostituta da prostituição e etc, né? A gente sabe esse trabalho maravilhoso que a igreja faz. E assim, né, que eu comecei o meu chamado também para o reino do Senhor, né? De transformar, de libertar vidas através da palavra de Deus, né? Tem todo o meu chamado, tem tudo que Deus me prometeu, né? Tem toda essa questão, né, que eu já falei. Mas tem a parte agora da Bia na política, a Bianca na política. Isso que eu ia te dizer. E que parte que entra a Bianca hoje como pré-candidata a vereadora? Entra a Bianca, defensora da juventude. Por Entra não a Bianca... se sentir representada com o que tem lá hoje. Eu não era representada, gente. Tô falando aqui debaixo assim, ó. Eu não era representada. Porque eu precisava de ajuda e não tinha. Nas escolas não tem psicólogo. É uma dificuldade, tem que passar. O CRAS, mas o CRAS é toda uma burocracia. Bênção de Deus, se for organizado, tudo eficaz, burocrático, assim como o meu candidato a prefeito está fazendo também, né? Todo um plano de governo, a gente está fazendo todo um plano de governo para isso. Mas eu vou bater na tecla e eu vou falar sobre isso no meu município, eu vou falar sobre isso na nacional, eu vou falar sobre isso. Porque alguém precisa dar voz a isso. Alguém precisa dar voz à juventude com situação de vulnerabilidade, tá? Então, quando eu fui líder em diversos bairros, e um deles também tem a Santemirina, são diversos bairros que eu atuei, né? E teve casos assim. Teve uma vez que eu peguei uma situação com a jovem totalmente desestruturada. A guria caiu no meu colo chorando, dizendo pra mim, Sibia, eu não aguento mais. A minha mãe tá nas drogas, e a mãe chega bêbada de se acabar. Sabe? E às vezes eu tenho vontade de ir embora, de sumir, eu tenho vontade de me matar. Então, onde entra a política nisso, tá? Assistência social. Tá? Entra o CRAS. E eu vou dizer assim, ó, no meu bairro, Piratini, eu tenho fotos, eu tenho vídeos. Eu fui no CRAS. Aquilo lá parece uma casa abandonada, tá? O CRAS tem que ter, pelo menos, um lugar organizado. Sim. Não, tu vai para ser atendido, tu olha para aquilo lá, é uma casa abandonada. Que possa acolher essas pessoas, que possa acolher e ter uma boa visibilidade, tá? Sim. Então, tu vai ir para ser atendido, tu vai ter medo de entrar. Uhum. Pra começar, é isso, tá? Cheio de mato,
tá errado, entendeu? Então são mínimas coisas, o básico que é o básico não é feito. Então, eu digo pra vocês assim, ó, eu não sou aquela pessoa assim da parte técnica, né? Mas eu sou política. Então, se o candidato a vereador e o vereador, ele é pra fiscalizar, ele é pra elaborar leis, ele é pra fiscalizar a administração pública, então que faça de fato. A gente vê, eu digo, na minha cidade de Alvorada, é muito grito e pouco se faz, tá? Sim. Então, assim, cria uma revolta na gente. Então, eu resolvi entrar pra política. E quando o Bolsonaro veio a primeira vez, eu vou dizer pra vocês assim, ó, eu fiquei muito feliz. Porque só eu sei tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente passou. E quando eu ouvi a Michelle falando sobre a legalização das drogas, quando eu vi o Bolsonaro sendo contra a legalização das drogas, eu fiquei feliz. Porque pelo menos alguém pra entrar pra acabar com a bagunça, né? Tu lembra que ano foi essa que tu teve esse despertar pra política? Sim, foi, na verdade, assim, ó. Primeiro que eu me apaixonei por eles, né? Pelo casal. Eu sou nova, né? Então, eu me lembro da época da Dilma, assim, acho que eu tava até no Fundamental, se eu não me engano. Ainda morava em Porto Alegre. Me lembro daquela bagunça toda que tava, né? Sim, do impeachment. Meu Deus, uma bagunça, tá? Eu ainda era criança, assim. Mas quando o Bolsonaro se candidatou e ele começou a aparecer na televisão e expor as ideias deles, porque na verdade é a ideia do brasileiro, você sabe. Ele o falava, pensamento do ele falava o brasileiro. que a gente sentia. Ele falava o que a gente sentiu, o que a gente vivia. Então, assim, ó, eu vi assim, a Michelle e o Bolsonaro tão olhando pro cidadão de bem, né? Então, os outros, né, que estavam envolvidos, eu digo assim, ó, eu vim da favela, tá? Eu sabia entrar e sair, fui muito bem criada pela minha avó, pela minha mãe e pelo meu pai, independente de toda a situação que a gente viveu, tá? Mas ninguém pede pra conviver num cenário de destruição, tá? É que nem o direito natural e o direito positivo, né? Direito natural é quando tu nasce, tu já sabendo o que é certo e o que é errado, mas, né, e aí vai cabendo daquela tua vivência ali, né, da onde tu tá sendo criado. E o direito positivo, né, que é em relação às leis, né, tu ir pela ordem das leis e etc. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Então, eu creio, tá? Que a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela entra e transforma o ser humano, tá? Então, foi o que aconteceu comigo. Deus me transformou através da palavra, através de uma experiência divina que eu tive com Deus. E eu creio que Deus entra lá no valado, Deus entra lá lá no fundo do poço mesmo, para tirar alguém que tá perdido. Alguém que tá nas drogas, alguém que tá na prostituição, alguém que se sente abandonado, se sente perdido. Jesus pode entrar e transformar. Mas eu também creio no poder que o Estado tem de fazer o seu trabalho, de atuar, de fazer. Não só a igreja, mas, né? Então, Deus dá esses meios pra gente fazer, né? Deus dá estratégia e autoridade pra nós fazer a nossa parte. Sim. Então, eu quis entrar pra fazer a diferença e poder dar a voz. A igreja, por muito tempo, se escondeu atrás dessa... política é coisa do diabo, política não sei o quê. E aí virou tudo que virou. Ele dá escolha, né? Hoje a gente tem pessoas se levantando na igreja para que possam tomar esses espaços. E quando eu falo igreja, não me entenda mal. Eu falo em igreja evangélica, igreja católica. Qualquer igreja. Pessoas que têm Cristo no coração. Sim, pessoas que amam a Cristo e têm um princípio. Que estão lá não por si, mas sim por governar para as pessoas, governar para Cristo. E é isso que hoje a gente vê nas igrejas, que tanto tempo foi batido, porque eu lembro do Marco Feliciano, quando se candidatou a deputado. Nossa, tinha muita igreja que a gente ouvia falar que... E o Marco Feliciano não precisava fazer nenhum esforço, né? Era o capeta, porque não sei o que, ele é o anticristo que tá se envolvendo com política. E olha a gestão que... Há pessoas que não gostam, mas é um cara que sempre foi muito fiel ao que ele pregou. Eu admiro ele. Sempre foi muito fiel ao que ele disse que era e sempre representou muito bem a igreja. E é isso que a igreja hoje está tomando por si, está dizendo, não, realmente, a gente precisa de representantes lá, porque Deus capacita as pessoas para estar lá, para governar para Cristo. Guilherme, eu já falei,
sobre isso, sobre a minha essência, que eu iria defender também, mais o que é relacionado à minha essência, né? De tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, tá? Então, eu já conversei com pessoas que olharam pra mim e debocharam, sabe? Mas eu sei pra onde que eu tô indo, eu sei que eu tô defendendo, eu sei aonde eu vou chegar, sabe? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo mesmo. Eu sei que Deus tá comigo. Se Deus tá me capacitando, eu digo, Deus tá me capacitando. Porque eu me sinto ainda uma soldada, assim, cada dia sendo... E a gente sente, né? Claro, a gente porque sabe. vai apertando, o processo ele aperta. Mas eu sei que vai valer a pena. Bolsonaro, Michele começaram dessa forma, falando das cartilhas, né, das revistas aí dentro das escolas, e foi dando voz, Então, foi chegando em todos os estados. E foi onde que deu aí essa repercussão e o Bolsonaro conseguiu entrar. Então, eu creio que a gente precisa ser uma voz profética. Vocês são cristãos, né? Sim. Você precisa ser uma voz profética dentro da política. Eu não tenho medo, tá? Então, eu tô entrando sim pra defender e pra realmente fazer, tá? Realmente fazer. Porque falar que vai fazer é uma coisa, agora eu tô realmente ir lá porque a maioria dos candidatos e dos vereadores estão acostumados a bater, sem antes ir tentar dialogar, tá? Que um projeto seja realmente aprovado, que o teu pedido seja atendido. Não, eles querem bater primeiro e não conseguem. Então, eu creio na política do diálogo. Eu digo dentro do meu município, porque o nacional é meio difícil, né? Sim. Eu creio na política do diálogo, que a gente consiga ter acessos e consiga resolver problemas, tudo com estratégia e o que seja realmente que dê para pegar as pontas, né? Que dê realmente que chegue o projeto e que chegue as resoluções. Então, esse é o meu objetivo, né? Entrar para fazer a diferença. Eu não me canso de falar sobre isso, eu não tenho medo. Sou corajosa, Deus me colocou isso dentro de mim, uma garra, assim, uma coragem, tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Eu me vejo como Davi, né? Sabe? Davi, quando eu já me senti e já me passei por situações à frente de Saul. Mas tu, uma menina, uma guria, não tem muitas formações, porque hoje em dia as pessoas querem olhar tantas e tantas formações, mas tem pessoas que têm tantas e tantas formações e não fazem o básico. Então, é o que acontece. Essa parte que eu tava te falando do técnico, não é técnico de porque tem 23 faculdades, porque tem 5 faculdades. Não, uma pessoa técnica, por quê? Porque essa pessoa quer solucionar os problemas e quer fazer realmente acontecer o negócio. Não é uma pessoa que tá lá porque, eu tenho 5 faculdades, mas eu tô aqui porque é bonito ser político, é legal ser político, eu gosto que as pessoas me dêem atenção. Gente, bom, eu não preciso nem falar porque querendo ou não, o político hoje é visto por muitas pessoas como um monstro, mas tem muitas pessoas que são adoradores de político. E eu creio que a minha cidade de Alvorada vai ser impactada pela transformação que o senhor vai fazer através da minha vida e do grupo que o senhor levantar. Porque a cidade de Alvorada está 30 anos com os mesmos políticos, tá? E não mudou muito em todo esse tempo. E eles implantaram nas pessoas que habitam em Alvorada, implantaram a cultura da troca de voto, da compra de voto, e que eu acho ridículo, e isso tem que mudar. A gente precisa transformar, colocar na cabeça dos cidadãos que é errado. Porque se ele compra o teu voto e troca por doação e por um churrasco, ele não vai fazer nada por ti lá dentro da Câmara de Vereadores. Certo? Exatamente. Então, a Alvorada está acostumado com essa cultura, tá? Eles educaram o povo dessa forma. Porque o povo, infelizmente, a tal da influência, né? Hoje em dia, a influência tá muito mais... Só que assim, existe isso aqui, tá? É que nem a Globo, né? Antes era só a Globo, agora existe isso aqui. O povo não é mais bobo. O povo não é mais enganado. Então, eu creio, a minha cidade de Alvorada, ela vai ser impactada, ela vai ser transformada através da verdade. Chega, sabe? Chega da mentira, chega da sem-vergonha, chega da politicagem. A gente precisa se posicionar e a gente precisa falar a verdade. Então, eu tô com muita vontade de justiça, então, sabe? Com essa
E eu acho muito legal essa parte dos jovens tá se organizando e tá se levantando e estarem botando a cara a tapa, porque a gente já recebeu aqui pré-candidatos a vereadores de Canoas, Estância Velha, diversas cidades. Há poucos dias a gente conversava com um pré-candidato lá do Pará e tu vê muito alinhado o discurso da juventude, que é o quê? Esse desejo de mudança, esse desejo de fazer acontecer. Porque a gente, cara, eu achava que isso era uma coisa minha, mas não, realmente, os jovens estão de saco cheio com esses politiqueiros que estão ali, um dia eles estão desse lado, outro dia eles estão desse lado, daqui a pouco eles se dizem de direita, daqui a pouco se dizem de esquerda, daqui a pouco eles falam, eles vão pro lado que pagar mais. Essa é a verdade. O povo tá prestando atenção nisso aí. Essa é a verdade. E hoje, como se fala muito em polarização, eu acho que a gente, nas eleições municipais, a gente tem que ser extremamente polarizado. Tem que polarizar de que lado? As pessoas que prestam e as pessoas que não prestam. O que eu tô fazendo? As pessoas que se vendem e as que não se vendem. O que eu tô fazendo? Nós estamos, atualmente, agora o grupo tá meio parado por conta das candidaturas, tá? Sim. Porque é correria e tudo mais, né? Mas eu já coloquei em mente e eu já coloquei no papel. A gente já fez a primeira reunião e vai ter as outras reuniões depois das eleições. A gente vai fundamentalizar, sim, a direita na cidade de Alvorada. Eu quero um grupo bem estrategista, um grupo bem fundamentalizado. Eu digo por mim, começa por mim. Vai começar por mim. Um estudo bem profundo, porque a esquerda, ela tomou o lugar, uma proporção através da intelectualidade. Não tem o que falar que não, né? Sim. Então a gente precisa tomar espaço. E o meu real projeto é entrar dentro das escolas de Alvorada. Eu quero entrar dentro das escolas. A gente, com estratégia, claro, né? E para tudo isso tem acessos, tá? Atualmente tem o governo, né? Que é do MDB, que está governando, né? Mas eu creio que ano que vem não vai ter mais, né? Então, assim, ó, a gente precisa vencer o PT em Alvorada. Essa é a intenção, vencer o PT em Alvorada, tá? Que o PT que fez toda essa cultura, implantou essa cultura depravada na cidade de Alvorada. Então... E a gente precisa fazer essa reestruturação, essa organização da juventude de direita. Por quê? Porque se nós não fizer, vai acontecer como tem acontecido em alguns municípios. Os caras estão se transvestindo de direita para tomar os espaços e depois se unir novamente com a esquerda. Isso a gente vê diversas pré-candidaturas que tu sabe da índole da pessoa, sabe aonde a pessoa andou, sabe onde a pessoa estava na última eleição e agora está se vendendo como direita. Sabe, e se a gente não se organizar, a gente sabe o que aconteceu no verão passado. E se a gente não se organizar, vai acontecer isso. E a gente tem visto movimentos como Direita RS, como o próprio PL Jovem, que vem se organizando para que isso não venha acontecer. E, cara, eu não canso de falar, a gente tava falando dele antes de entrar no ar, o Rony. O Rony, pra mim, hoje, se não é a primeira, é a segunda maior liderança do estado. E o Rony, ele fala algo que desde que eu cheguei no DRS, eu sempre gostei da fala dele referente a isso, porque eu sempre pensei nisso, tá? Apesar de que eu não tive uma instrução muito assim, e na época do Fundamental e Ensino Médio, como eu falei pra vocês, eu fiquei muito tempo no hospital. E quando eu voltava, eu tinha até amigas minhas que comentaram o meu podcast, né? O corte ali. Falaram, eu me lembro dessa época, tu ia pra escola, a gente tinha medo que tu se machucasse, porque tu tava com os pontos na garganta, e elas cuidavam de mim. Só que assim, por toda essa situação que eu passei, né? Então, eu creio, tá? Que pode vir a transformação, tá? Através, né, de toda a nossa história, através de tudo que a gente passou. Eu creio que vocês têm histórias muito tremendas para contar. Então, não deixe de falar. Não deixe de contar a sua história, não deixe de trazer algo de bom, uma essência, né? E defender as causas, defender as pautas. Então, foi isso que me chamou a atenção na Michelle. E o que o Rony fala muito é sobre a cultura, né? Que é entrar dentro das escolas. Trabalho de base, que a Jéssica fala, a Jéssica Cefarin também fala muito sobre isso, que é o trabalho de base, entrar dentro das escolas, né? E assim, a gente sabe, né? Os atores, os artísticos, né? Tudo que eles fizeram todo um trabalho, né? Lula fez, né? Ele falou que ele ia implantar, né, o comunismo no Brasil. E ele foi resiliente. Tu vê os caras falando há 30 anos atrás isso. Por que aí que tá? Por que no meu município não pode ser diferente?
Por que não pode se levantar uma geração nova, uma geração com ambição de mudar o município, com ambição de transformar? Esse despertar eu acho que houve. Eu sou que eu comecei a observar a política depois de 2018. Que eu comecei a entrar a fundo. Antes, olhar, que a gente falou, olhava a Globo e falava alguma coisinha, beleza. Aí em 2018 apareceu um maluco lá dizendo que queria ser presidente e ia trazer o Paulo Guedes para economia. E eu, cara, mas quem é esse Paulo Guedes? É o primeiro candidato à presidência que eu vejo que fala. E deu certo, né? Sim. É isso que falta. E o povo ainda como é que se diz eles? Rejeitaram, né? É isso que falta nas pessoas. Ter pessoas técnicas. Mas aí é que tá. O vereador não precisa ser uma pessoa agora o povo extremamente que tá me assistindo vai ficar feliz. Aí é que tá. Bolsonaro falou, eu não sou bom em economia, mas eu vou colocar alguém bom. É isso que eu tava falando que nós ia falar. Então, eu digo que pra vocês, eu não sou uma pessoa técnica, né? Mas eu tenho pessoas boas do meu lado. É aí que tá. Tu não precisa ser... Tu tem que ser a pessoa que vai... Tem que ser a peça de ferro. No meio do caminho... Deus, o próprio Deus, eu falo de Deus porque eu vivo uma intimidade com o Senhor muito tremenda. Então, assim, o próprio Deus, ele vai direcionando a quem vai ficar do teu lado. Quem vai ser o verdadeiro de confiança para te ajudar, né? Nas batalhas e ajudar na parte técnica, porque não é fácil. É difícil, mas não é impossível, né? Então, o Bolsonaro, ele foi verdadeiro. Eu acho que isso chamou a atenção do povo. Ele foi verdadeiro. Ele não mentiu ser o que ele não é, né? Porque, olha só, quando eu comecei na política, comecei em 2021, tá? Em 2018 ou 2019 que o Bolsonaro entrou? A eleição foi 18 e ele entrou em 19. Eu acho que foi. Em 2019 ele entrou, né? 22, é certo. Janeiro de 2019 ele entrou. E aí, assim, ó, lá eu comecei a observar, tá? Quando ele ganhou, eu dava pulo dessa altura dentro de casa. E isso foi antes de eu ir pro culto. Eu disse, meu Deus, eu preciso ver se o Bolsonaro vai ganhar. E ele ganhou, eu dava pulo. Fui pra igreja, alegre, feliz, faceira. Agora as coisas mudam. E realmente, né? Em 4 anos ele conseguiu ali mesmo com a gente teve uma pandemia. E eu vou dizer pra vocês, eu tenho uma microempresa. Eu tenho MEI no meu nome, tá? Eu sou empreendedora desde 2017. Quando eu casei com meu esposo, ele já tinha uma desentupidora, né? E aí... Com os meus... fiz 18 anos. Daí eu abri no meu nome, né? E foi o ano que eu mais faturei, gente. Diante de Deus, eu tenho a declaração. Aí eu tenho tudo declarado. E foi o ano que eu mais faturei. Então, assim, valeu a pena, tá? Ele realmente levantou a economia, não tem que dizer que não. Porque a gente pode dizer assim, ó, cara, o Bolsonaro pode ser tudo que... Qualquer coisa que eles quiserem acusar. Acusem de genocida, acusem de motociclista, acusem de bicicletista, acusem do que quiser. Mas só que, ele é cara, cara do povo brasileiro. quando tu tem pessoas técnicas, tu pode ser qualquer coisa, o troço vai funcionar e acabou. Se tu tiver pessoas técnicas como o Bolsonaro tinha, velho, não tem como dar certo. Verdade. Claro, são dimensões muito diferentes. Porque, na verdade, mas Guilherme... eu acho que a pandemia foi até mais... bem gerada do que as próprias enchentes agora, que foram totalmente diferente a proporção. Foram 2 desgraças que atingiu o povo, mas eu acho que se tu for comparar a gestão de uma coisa que nunca tinha acontecido na história do mundo, uma pandemia desse tamanho, com uma enchente, eu acho que foi muito bem gerida, porque ele tinha pessoas técnicas. Sim, com certeza. E por mais que for lhe tirado todo o direito de organizar e administrar... Teve uns no meio que acabaram saindo no meio da pandemia, né? E mesmo assim, a gente saiu como... Pô, a gente saiu quase com a economia melhor que os Estados Unidos. Exatamente. A gente tem uma ideia disso. Exatamente. Gente, a gente tá com quase 140 pessoas online, grudadas com nós. Que legal. Quero te agradecer e quero te fazer um pedido. Corre... Ali do ladinho, vai no sininho, te inscreve. Enrolou tudo. É o nervosismo de tanta gente. Te inscreve no canal e assina o sininho pra ti não perder nada. Que a gente, eu tô pensando no galeto Itapema, que eu vou comer um galeto depois. Eu tô pensando lá no galeto. E deixa o like pra nós, que a gente agradece muito. Exatamente. E, gente, já sabe, né? Precisou de personalizados, de mel personalizados. Ali na rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. Outra coisa,
Acabei de falar, Galeto e Itapema. Vai lá na Thomas Edison, 22,50, no bairro Charlau, em São Leopoldo, bem próximo à UPA, próximo ao Macromix ali, e pega lá. Chechel, já prepara o meu que depois eu vou passar aí pra pegar. Não te esquece. Olha aí, ó. Pode ser só um frango frito com um molhozinho, já tá bom, não precisa nem ser galeto hoje. Gente, já sabe, né? Correu os nossos 2 apoiadores, nossos amigos aí. E agora a gente vai pra parte que muita gente fica esperando pra escutar. A voz. Como é que é a voz? A gente chegou correndo aqui, não chegamos a conversar muito. Como é que tá a voz hoje? Tá bem de saúde? Vozinha tá tranquila? A gente tá aí na correria, né? E tem muito comentário hoje, voz. Como é que está? Tem alguns comentários aqui, uns bem bacanas, viu? Então vamos pra cima. Pode começar a ler pra nós aí. Então vamos lá. O primeiro comentário Também da nossa amiga Patrícia Fernandes. Que tá aqui. Uau, bora galera. Deixa eu ver aqui. Aqui. A tia tá dando boa noite, Imagina, né? é a querida, a dona do coração do Direitáticos. Isso aí, tu viu que ela colocou? Boa noite, sobrinhos. Já somos família, nós somos uma família. família só, né? E essa semana nós vamos tomar esse café aí, tia. Nem que Olha seja no domingo, final da tarde, a gente Isso vai passar aí. lá pra tomar esse Bom café. horário, bom horário. Bora arrasar como sempre, ela disse. O Elias Nunes tá dando boa noite, galera. Meu esposo. Esse é o dono do coração da Olha, Bianca, ô, então. Amor. O Júlio Silveira, que o combatente, tá dando boa noite. Boa noite. Sabe quem tá ligado aqui com a gente? A galera do portal Dia a Dia News. Ah, esses aí Estamos são na fera audiência. Abraços. olha Esses aí são fera. O Wesley Penido colocou aqui: Bianca Nunes tem um futuro brilhante na Oh, política alvoradense. Comunicador da Câmara de Parabéns Alvorada. pelo programa. Olha aí. Querido. Concordo em partes com o que ele digo. Eu já vou sair um pouco mais. Em nível estadual e nacional, eu vejo a Bianca com um potencial Oh, gigantesco. glória, amém. Olha É o aí. Senhor. A gente né? precisa de Concordamos. jovens que tenham essa Concordamos. relevância nacional, estadual, não somente municipal, né? E tenho certeza que Deus vai preparar coisa boa ainda. A gente tem aqui uma pessoa muito bacana ligada com a gente, que é o Diego Azevedo. Esse aí é o homem. Esse é o homem que a gente tem que tratar cara bem, que ele sempre tá nos abençoando, nos agraciando lá. Dono da Dimel Personalizados. Abraço, Diego. Tamo junto, meu irmão. E o pessoal da Dimel que colocou boa noite. Bonita camiseta, hein, Guilherme? Da melhor, né? A camiseta da melhor. Isso aí. A tia Flávia, nossa maravilhosa tia, ela escreveu aqui o seguinte, ó. A toda essa geração de mimizentos, tomem, por exemplo, a Bianca. A mulher, para se empoderar, não é pintar o sovaco de rosa, e sim ter um objetivo Muito na bom. vida. A tia Flávia é nosso xodó. E direitaça mesmo. É a nossa ouvinte mais assídua. Ai, que pena. Tá sempre com nós aí, sempre Toda- comentando, sempre nos ajudando na audiência. Quinta ela é. É isso aí. Que legal. A Júlia Matos, bora pra cima, maninha. Assessoria Ai. da Bianca Nunes em peso aqui. Assessoria. Ó. Aham. A Marli Ela é Santos. muito boa. É mesmo? Muito boa. A Marli Santos tá dando aqui boa noite. Pastora Marli, essa mulher é uma bênção de Deus. Essa. Amém. A tia Flávia aqui, mais uma vez, colocou o seguinte: bom, eu acho que quem vende o seu voto tem o mesmo caráter de quem compra o voto. Com certeza. Exatamente. Nós estávamos falando ali a respeito de vender o voto. E o Diego Azevedo, o Diegão, colocou mais uma vez aqui, ó, realmente, na pandemia, enquanto muitos estavam fechando, nós abrimos a loja. E agora o governo atual só está sugando os microempreendedores e empresários. Não tá nada fácil. A Dimel Personalizados colocou um recado aqui pra gente, ó. Ó, Guilherme, quem não puder vir até a loja, pode chamar no WhatsApp que fazemos envios também. Enviamos para todo o Brasil e quem precisar de material de campanha político, temos um preço muito especial. Então já fica aí, né, Bianca? Aí, ó. Já fica a dica, né, Bianca? Pode fixar isso Precisar de daí. material, se precisar de material, procura aqui, fala com o Guilherme, Tô fala com o fazendo Robson, orçamento. ou fala comigo. Então pode vir aqui, Não precisa- procurar cancela- o Diego, que pode cancelar cancela os todos orçamentos. Cancela que eu tenho certeza que tu vai fechar lá com o Diego. Eu que tenho certeza lá que é ele fora vai do cobrir comum. o preço, vai ser Lá bacana, porque o Diego é mais do que um parceiro aqui do é um Direitático. Legal. padrinho do É um Direitático. padrinho do estúdio agora. É do estúdio, já nem é mais só do Agora, Direitático. Exatamente. Mas, Rodrigo,
Eu vou deixar aqui então fixa e o WhatsApp da Dimel personalizados. É o 51 35. Só um momento que eu vou colocar aqui já agora. Diego, se eu falar errado, tu me corrige. Então fala aí, 51 3566 66 7688. 88. Chama lá no WhatsApp que eu tenho certeza que vai dar brick. Dimel Personalizado. Espera aí que o dedo ficou menor. Personalizados. Tá bom, gente? Entra lá em contato com o Diego. Gostei da xícara, muito legal. Olha aí, ó. Mas é Pensa muito assim, ó, café. tudo que tu pensar de brinde, Tem lá, tem na lá. Dimel. tem tudo. Pode pensar em qualquer coisa aí. Tem na Legal. Dimel. Ele faz absolutamente tudo. É um pessoal que faz um trabalho super bacana. Presente pro Dia dos Pais tá chegando. É lá, né? É lá. Já sabe, né, Tem Patrícia? novidades. Terça-feira aqui no estúdio tem novidades, né? Então, assim, Diegão e a Mel abraçaram aqui o estúdio, estão sempre nos abençoando. E para você que tá aí ligado com a gente, o que você precisar, tá aí o número da Dimel. Chama lá se você precisa, sei lá, de camiseta, xícara, chaveiro, boné, travesseiro, naninha. Gente, é uma variedade de coisas. A tia Flávia aqui colocou o nosso último comentário aqui dizendo assim, ó, mas deixa enchente quem está na presidência e quem é o nosso prefeito. PT, querem que alguma coisa funcione? Então. É. Tem uma A tia pergunta Flávia. Tá escrito. Tia Flávia, como sempre, muito coerente, muito sensata e muito exata nos seus comentários. Ela é demais, né? É uma pessoa que. Cara, eu acho que nós vamos fazer um programa com a tia Flávia. Eu acho, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer um É, programa é. com a tia Flávia. Mas ela tem que porque- trazer o café, né? Não, ela tem que trazer um cafezinho, né? Pelo menos. Não, café a gente tem. Só a presença Não, dela já vai ser a melhor coisa do mundo. Imagina. Deixa eu falar. Tia Flávia vai ser fora do comum. Gente, eu preciso mandar um abraço para algumas pessoas que a gente vai começando a embalar o programa e as pessoas nos encontram na semana e nos pedem abraço, É né? verdade. Não posso esquecer de mandar um abraço pro tio Daniel, uma pessoa que eu tenho dentro do meu coração, é uma Abraço, pessoa que eu Daniel. adoro da maior forma do mundo. Perdeu tudo na enchente e tu acha que esse cara, tu ia ver o cara de cabeça baixa, tu falava com ele, o cara tava rindo e brincando e dando glória a Deus. Então, tio, tudo de melhor pra ti, tudo que tu venha conquistar cada vez mais o que essas águas levaram, eu tenho certeza que Deus vai te retribuir tudo em dobro. Outra pessoa que eu não posso esquecer, David Santos, né? Como é que fala? Meu visagista. Meu. Cara fora do comum, que tem um coração gigantesco. E já vou fazer o convite, né? Semana que vem ele vai estar com nós aqui. Vai trazer novidade na semana que vem, quando a gente conversar com ele. Então, ó, se tu não te inscreveu, te inscreve. Fica ligado com o restante da conversa com a Bianca, que ainda tem coisa pra gente falar bacana, legal aí. Bianca vai falar um pouquinho dos planos aí pro futuro. E já te inscreve pra ti semana que vem não perder também, que o David vai trazer novidade semana que vem, tá? Depois, mais no final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu acho que tem mais um comentário, Rodrigo. Tem uma pergunta, na Então, verdade. manda, que se for difícil, a Bianca vai responder. O Rafael, né? O Rafa do Dia a Dia News, não é bem fácil. O Rafa do Dia a Dia News, ele tá lá em São Paulo, né? Mas aqui mandou pra gente no privado aqui, que tá acompanhando, porque o pessoal de São Paulo quer saber há quanto tempo que você ingressou na política. Desde show. 2021 fui assessora de vereador na cidade de Alvorada, né? E desde 2021 mesmo. Assim, internamente, né? Depois atuei como na campanha de uma candidata a deputada estadual, ela não ganhou, né? Uhum. Mas aí tive essas duas experiências aí. Show de bola. Posso fazer uma pergunta aqui? Claro, com certeza, o programa é nosso. A gente... Essa voz tá. A voz é meio pescada hoje, Tá meio né? fechada hoje, né? A voz tá sempre assim. Tem uma bolinha de menta? A tia Flávia colocou aqui, ó. Não façam isso, meninos, viu? Você vai ter que marcar, tia Não, a Flávia. gente vai ter que trazer a tia Flávia. Ela vai xingar todo mundo. Vão censurar nós. O Elias Nunes colocou aqui, ó. Show de bola o programa de vocês. Obrigado, Elias, obrigado. A minha pergunta, na verdade, é o seguinte, é bem simples, tá? Gente que faz parte da igreja, entendendo um pouco o mundo político e o mundo de reino de Deus. Nós sabemos que são dois poderes absolutos. A igreja é um poder absoluto e a política é outro poder absoluto. Sempre conflita quando as duas entram um no outro, né?
Mas, na tua opinião, como funciona a questão do chamado? Porque sempre fica a dúvida, né? As pessoas falam de chamado. Eu queria que tu explicasse pra gente, pros espectadores, algumas pessoas que me perguntaram no privado, como explicar um chamado dentro do reino de Deus e um chamado na política. E isso anda junto? Anda sim, com certeza. Eu vejo assim, ó. Também vai... Primeiramente, nós cristãos, nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Isso aí é o ponto, né? Então, para que a gente foi chamado? A gente foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, antes de qualquer coisa, esse é o chamado, tá? Mas quando tu vai atuar em alguma área, né? Que é a específica. A minha é a que eu já falei pra vocês, né? As causas que eu vou defender, só que entra nisso, né? O evangelho, sim, ele entra. Porque antes disso é o evangelho que transforma o ser humano. Não tem como eu falar de mudança dentro da política se eu não falar de algo que realmente transforma, que é a palavra de Deus, né? Eu creio que entra junto a política e o reino de Deus, né? Que no caso é... Jesus, ele era o maior político. Começando por aí. Jesus, ele era um maior político. Ele convencia o pecador do pecado, né? A largar o pecado. Então, eu até preparei uma mensagem aqui, que eu vou abrir ela, que diz em Lucas, capítulo 4, e o verso 18, que diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Para quem que Jesus veio? Para os contritos de coração. Mas Jesus não deixou de pregar o evangelho a todos. Ele teve 3 anos, né, seu ministério. Mas antes ele tem todo um preparo. Ele passou pelo crivo, né, como a gente diz. Então, assim, mesmo sendo filho de Deus, né, o salvador do mundo, mesmo sendo carne, né, e 100% Deus, então, Jesus, ele veio para os contritos de coração. O problema é que os que não são contritos de coração não aceitam a mensagem de Cristo, né? Então, aqui nesse capítulo, Jesus, ele pregou para os seus Nazaré, né? Mas eles não o aceitaram. Assim como Gadara, né? A Bíblia diz que não aceitou, mas Cafarnaum aceitou a mensagem, né? Foi onde que Jesus libertou, né? E fez todos os prodígios e maravilhas que ele fez. Então, assim, aonde a gente for, aonde Deus nos colocar, como atalaias, como profetas, como ministrante, como servos e servas de Deus, porque Deus nos deu essa liberdade, essa autoridade para todos nós ministrarmos o evangelho, falarmos de Cristo a toda criatura. Então, não é só sobre se eu tenho chamado como profeta ou se eu tenho o dom da palavra como Camila Barros, né? Não significa isso. A questão da palavra é meditar nela de dia e de noite, né? Nós falhamos muitas das vezes sobre isso. Porque Deus nos orienta, né? O próprio Salomão, né? Nos orienta. Muitos servos do Senhor da Bíblia Sagrada que nos orientam a ter uma vida de sabedoria, a ter uma vida de conhecimento, a ter uma vida regrada em todos os sentidos, porque a Bíblia é a nossa mentoria na saúde, em tudo, gente. O problema é que nós, muitas das vezes, não temos essa vida cotidiana de intelectualidade para aprendermos mais sobre Deus, né? Tem toda a questão da parte de conhecer Deus, porque eu vim para Cristo através de uma experiência, né, que eu disse para vocês. Eu tive um tumor na garganta, entrei na igreja, Deus falou comigo, eu senti o poder de Deus sobre mim, Deus me curou. E foi através dessa experiência, né? Dessa experiência. Então, o ser humano, ele precisa ter experiência com o Espírito Santo de Deus, né? Então, ele precisa ter experiência, porque Satanás conhecia a palavra de Deus, mas mesmo assim, Satanás conhecia Deus de perto, mas mesmo assim, nada adiantou. Nada adiantou, né? Por quê? Deixou subir a soberba, prepotência, e assim por aí vai. Ele fez a escolha dele. Então, eu te digo, respondendo o que tu me perguntou, tem sim. Nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, dentro da política ou fora da política. O problema, gente, é que muitos entram e se corrompem. E se corromper, não tô falando... que são crentes. Exatamente.
Porque chegar aqui no podcast e falar só sobre infraestrutura, sobre lâmpada, sobre isso, sobre aquilo. Não, eu tenho que trazer também a mensagem de Cristo a toda criatura. Jesus, ele veio para transformar realmente. Eu não sou perfeita, eu tô todo dia pedindo para Deus me libertar das minhas fraquezas. Ninguém é perfeito. Porém, aquele que decide viver uma vida com Cristo, ele realmente é transformado, se ele quer. Então, aos contritos de coração. E eu, quando eu cheguei para Cristo, eu cheguei contrita de coração. Porque eu precisava de uma libertação, né? Como eu falei para vocês, eu tava numa situação bem difícil, né? De tudo que aconteceu, né? Eu ainda precisava tirar de dentro de mim raiva, rancor, tristeza. Eu tinha complexo de inferioridade. Vocês estão me ouvindo hoje? Vocês devem estar pensando, mas como assim ela era tímida? Eu era muito tímida. Né? Então, assim, tudo isso, o altar, ele te dá, né, essa desenvoltura. Então, né, ela te dá essa desenvoltura. E isso a gente vê. Tem muitos que ainda não conseguiram exercer o seu chamado por medo, insegurança, complexo de inferioridade, traumas, que é a parte emocional que precisa ser trabalhado. Né? Então, até nisso Deus trabalhou na minha vida, né, para que eu exercesse o meu chamado. E quando eu fui convidada para vir a vereadora, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou, sabe? Mas no começo eu tentei me comparar, eu quis me comparar. E no secreto com Deus eu fui orar e o Senhor falou, eu não quero que tu te compare. Seja você. E aí Deus começou a ministrar o meu coração sobre Jeremias, né? Porque Deus, ele fala com Jeremias, né? Não diz que tu é pequeno, que tu não passa de uma criança. Fui eu que te chamei. Porque Jeremias, ele se sentia tão pequeno, né? Diante de um chamado. Olha só o chamado de Jeremias como um profeta das nações. É um chamado muito grande, gente. Uma responsabilidade. Porque ser profeta naquela época era ser apedrejado. Não é que nem hoje. Hoje que tu... Pra ser profeta, tu não é só entregar um recado, né? O Espírito Santo me revelou aqui, tu entrega... Não, ser profeta é ter uma vida de compromisso com Deus. Ser profeta é realmente falar o que Deus manda e doa quem doer. E ser profeta para essa geração, eu creio, né? Deus tá levantando. Ser profeta dentro da política. Ser profeta na geração que bate... Tu gosta? Eu também gosto. Ser profeta na geração que bate palma para um homem batendo uma mulher na rede ao vivo. Exatamente. E ser profeta para uma geração hoje que o estilo de vida tá totalmente, né? Então, assim, ó, tá tudo de qualquer jeito, né? A gente tá vendo aí a própria Priscila Alcântara, né? Sim. Era uma adoradora do Senhor, daqui a pouco foi pro outro lado e virou do que virou, né? Mas foi avisada, né? Então, eu creio, Deus avisa, porque nós somos carne e nós temos tentações. Eu já passei por tentações, você já deve ter passado por tentações, mas as tentações, é que nem Jesus passou por tentação, né? Passou pelo deserto, ele teve que ser tentado por Satanás, ele ouviu tudo que ouviu, mas nem só de pão viverá o homem, tudo que Jesus falou pra ele. Então, Satanás cai pra trás quando tu diz que tu não quer aquilo ali, aquela bandeja, cair na tentação. Então, assim, ó, Deus tem coisas muito maiores, porque veja bem, né? Tudo que o Senhor, né? Tudo que Jesus passou lá na frente, morrer por nós. Imagina, Jesus passou pelo Getsemane, Jesus passou por toda aquela situação, ele foi traído, foi vendido, José foi vendido, né, também. Então, tem toda essa história de superação, história, né, do começo do chamado, história e aí por diante vai. Então, são experiências que Deus nos coloca para poder exercer o chamado, porque não adianta a gente querer exercer o chamado sem capacidade espiritual e emocional, é o básico. Não adianta eu querer entrar pra política e não ter pelo menos o espiritual e o emocional fortalecido. É bem isso. A gente chegou numa parte que eu vejo que a gente chegou na pior fase da humanidade. E pra gente sair desse modo, é só com levantando esses jovens, essas pessoas que realmente prezam pela mudança. E mais uma vez, muito de que a gente, mais uma vez eu vou falar isso, muito da gente ter chegado nesse ponto é essa velha mania de política é coisa do diabo, política não, cristão não tem que se misturar com política é tudo igual. E a gente foi chegando num ponto
na qual se... É que a corrupção, ela não é só do dinheiro. Olha aqui, quem tá me assistindo, a corrupção, ela vem de uma mentirinha. A corrupção, ela vem, o fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Mas o fulano é da parte do armamento na política, eu quero ser também. Não, Deus não te chamou pra isso, Deus te chamou pra outra coisa. Sim. Então, assim, Deus teve que trabalhar no começo, sim, quando eu comecei, assim. E Deus falou comigo, não, eu te chamei pra isso. Tá? Não... Então, assim, precisava de um Bolsonaro da vida, tá? Pra tomar a frente como um militar e botar ordem no barraco. Não acho que é errado tudo que... Muitas coisas foram cortadas, vocês sabem, né? As falas dele foram cortadas. Mas eu acredito, Deus tira o traficante do tráfico, Deus transforma vidas, mas também precisa ter um líder que bote ordem no barraco, porque se depender do Lula ia ficar uma bagunça. Então, a gente tá vendo que tá virando de novo, né? Tá virando de novo. Então, assim, era necessário. Mas esse Lula 3 era um mal necessário. Muita gente, muitos eleitores que votaram nele para agora, eles não sabem como é que foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Meu esposo mandou pra mim aqui, dá o exemplo de Daniel sobre política. Daniel era governador das províncias de Nabucodonosor. José governou o Egito, essas duas... E são esses dois textos aí, né, da palavra de Deus que realmente também fazem parte, né? Sim. Daniel foi um baita governador no Egito, né? Sim. É fácil fazer isso, gente. Não é Tá fácil. louco. É coisas que só com... que é como a gente falou. Se não tiver Deus capacitando, vai degringolar cada vez mais. Vai. Mas... Bianca, eu queria aproveitar, antes que a gente passe para outro momento. Não sei porque ele fez assim pra ti. Porque eu sei que ele Deixa eu falar. ele já ia... Calma, segura. Eleição 2022, nós vimos o pessoal nos presídios batendo palma. Agora, há pouco tempo, nós tivemos a legalização Cara, eu sou totalmente contra. das drogas. Descriminalização. Descriminalização das drogas e muita gente batendo palma. Aproveitar, daqui a pouco Deus te botou aqui hoje para te falar isso. Dá o teu testemunho do que é uma família com drogas. É terrível. Uma família desestruturada. Uma família acabada. A legalização das drogas é a pior coisa que tem. Foi liberado 30 gramas, né? 40 gramas. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E liberar 40 gramas para uma pessoa que já é viciada, pelo amor de Deus, né? A maconha, como muitos dizem, né? Mas deixa a pessoa mais tranquila. Pra mim, deixa uma pessoa zen até demais. Perde até a intelectualidade. Então, assim, eu não acho correto. Sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra até o cigarro, gente, tá? Eu sou contra, tá? Eu falo isso e meu pai e minha mãe sabem como é que eu sou. Eu sempre falo. Então, assim... E até eu queria voltar aqui. Eu consigo converter o pai e a mãe pra votar no Bolsonaro. Que eles realmente viram, é verdade. O Bolsonaro realmente tomou uma posição de líder, de cabeça, né? Da nação. Então, isso foi muito bom. Porém, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou contra a legalização das drogas totalmente, porque eu sei o que eu vivi dentro de casa. Eu sei o que eu passei. Tá? Eu sei o que eu vivi. Foi terrível. Presenciar uma cena, né? E glorifico a Deus que o meu pai hoje, ele não foi pra igreja nem nada, gente, mas foi uma decisão dele. Então, a pessoa consegue sair quando ela toma uma decisão e quer realmente sair daquilo ali, entendeu? Sim. Mas, que nem a Michelle diz, né? Eles nem imaginam o que é uma mãe, o que é uma mãe sofrer com um filho nas drogas. Né? Então, a legalização, ela dá muita liberdade na liberdade. Então, acho que é totalmente errado. Já é um começo já pra... Outras coisas, né? E outra... Não, o pior, né? E outra, a gente houve essa descriminalização, mas essas pessoas vão comprar onde? Na farmácia? É uma coisa que é muito superficial quando se fala sobre isso, porque aí tráfico de drogas é crime. Mas foi descriminalizado o porte, tu pode carregar até 40 gramas. Só que tem algumas coisas que não batem. Porque a pessoa vai comprar onde? Na farmácia? No supermercado? Outra, o policial militar vai andar com uma balança para saber se tu tem 40 gramas.
São coisas que não batem, que não tem nenhum tipo de estudo, é simplesmente aquela coisa eleitoreira. Ó, a gente vai pegar esse voto e vamos fazer e depois a gente vê o que que dá. E esse vê o que que dá, Mas a gente chegou é isso que o nesse parte. governo Lula, a esquerda, ela faz. Ela começa aos poucos, tá? Eles começam aos poucos. E eles vão... E daquilo ali, eles vão tentando crescer, né? A brecha deles é o começo, é o pouquinho, né? Então, eu glorifico a Deus que tem pessoas de direita lá, né? Que estão defendendo os princípios e valores. Então, como Nicolas Ferreira e os demais, né? Então, assim, Zuco, né? Os demais que estão lá defendendo. Glorifico a Deus por isso, porque senão nós estávamos perdidos, né? Sim, e pra gente ir já pro lado final, eu tenho certeza que a Bianca vai ser uma dessas pessoas também que daqui a pouco as pessoas vão olhar e vão dizer, bah, a Bianca se levantou, tá fazendo um trabalho Coragem de excelente. falar. E olha, Tava se posicionando. eu vou dizer assim, é coragem de falar de família, assim. Mas é necessário eu falar, porque tem muitas pessoas que passam por a situação igual a que eu passei. Sim. Eu não passo mais, glória a Deus, né? Tudo isso passou, né? Foi uma fase. Mas eu preciso dar voz aos que passam por isso. E eu creio que a gente vai conseguir chegar aí no propósito. Mas, Bianca, eu quero que tu passe para nós as tuas considerações finais aí, quais são os próximos passos aí da Bianca Nunes em Alvorada, quanto a projeto político. O que são os próximos passos aí nas tuas considerações finais de o que a Bianca pensa daqui pra frente? Bom, o que eu penso, eu já falei a maior parte aqui, né? Eu quero focar, né, na parte da educação, cultura em Alvorada. Segurança também acho muito importante. A maior parte das escolas de Alvorada não tem segurança em questão de iluminação. Isso é o que o vereador vai fazer, né? Normal, tá? Pedido do CRAS, né? Bem centralizado nos bairros, né? Isso é um pedido e é o que eu quero trabalhar também. Porque eu acho que tem que ter uma visibilidade referente ao atendimento, né? Então, assim, e estamos trabalhando nos bastidores para poder pegar as pontas, né? Na saúde também. É um atendimento, né, mais humanizado, né? Que a nossa Alvorada precisa. Não sei se vocês têm acompanhado, mas terrivelmente tá terrível. Alvorada não tem UPA, tem só um centro de atendimento ali, né? Que porcamente, né? Pode atender, né? A Alvorada é grande, 200 mil habitantes. Nossa, então é muito. população de São Leopoldo. Um centro só de atendimento é. E de Uma área central de terrestre, então, é enorme. Uma central de atendimento só pra cidade toda, né? E fora que o hospital tá passando por uma situação terrível. O cenário do Hospital de Alvorada tá terrível. Terrível. Nossa. Então eu até queria ler um pouquinho aqui, rapidinho. Do nosso plano de governo, do nosso Douglas Martelo, querido. Quero falar um pouquinho sobre a segurança aqui, ó. Que é os planos. Cercamento eletrônico. Vamos impulsionar o cercamento eletrônico de Alvorada, integrando Guarda Municipal e Brigada Militar no cerco ao crime organizado. Uhum. Esse é um dos que eu queria falar aqui, porque precisa-se, Alvorada, graças a Deus, né, diminuiu bastante o índice de mortes e de tráfico, assim, tá mais tranquilo agora, né? Já teve épocas piores, mas precisa se melhorar muito mais ainda. Então, é uma das pautas que a gente vai trabalhar também, a causa autista, já falei pra vocês. Sim. Né? Então, que entra o CRAS junto, entra todo o atendimento, né? Sim. Então, a gente vai... Bom, tem tantas ideias, tem tantos projetos que dá pra gente trabalhar ainda. E tô começando agora, né? Me agilizando aí, trabalhando nos bastidores, para que tudo que eu tenho em mente, assim, venha se concretizar. Sim. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Eu amei, assim, conhecer vocês, né? Muito bom mesmo. E tem muito, muito, muito mais coisas a se fazer. E Deus vai nos direcionando e vai dando, né? Orientação, né? E as pessoas que estão comigo trabalhando, me ajudando.
E as estratégias e outras coisas eu não vou falar aqui. Porque Claro. eu não falo, porque E a Não gente, dá, quero que não dá ninguém- arma para os outros. não, e a eu não gente dou. espera o quê? A próxima vez que Até as conversar pessoas com a ficam assim, Bianca. A Bia, até muita gente fala, a Bia, ela é imprevisível. Ela, até no jogo de futebol, eu jogo um joguinho, né, Uhum. brincando com a galera, eles dizem, a Bia é imprevisível. Quando a gente pensa assim que ela tá quase, tá no meio, tá indo pra fazer um gol, parece que não vai dar em nada. Daqui a pouco ela dá um gol, dá um chute e faz um gol bem feito. Então, assim, a gente não dá estratégia pros adversários, né? Não Os se adversários estão em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso a gente tem que vigiar. O adversário não é só, né? Então, a gente tem que vigiar. E eu creio que Deus tem o melhor pra nós. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Nós que Deus agradecemos. abençoe, em nome de Jesus. A gente que Amém. agradece. E já esperamos já vamos. Depois da eleição, a gente já tem vários programas aí agendados já. Porque E aí a gente pode falar de algum tema, né? a gente tá convidando todos os pré-candidatos que estão vindo aqui, a gente está convidando para depois de eleito vir aqui conversar com nós. E a Exato. Bianca não vai ser diferente, tenho certeza. Se possível, trazer já, então, Vamos ver se prefeito ela lembra de Douglas. nós, né? Sim. Trazer a Bianca como vereadora e o prefeito Douglas para conversar com a gente aí. Com certeza, eu pensei Após, nisso hoje. Até para quebrar aquele estigma, né? Que pré-candidato vereador só procura antes das eleições, depois ele some. É, mas o Não, nosso pessoal é Deus livre. diferente. O nosso pessoal tem certeza Exato. que a gente vai continuar com o mesmo acesso, vamos continuar com a mesma amizade. Eu tenho certeza que eles vão estar junto com nós. Amém. Não tenho mais o que falar, gente. Só agradecer demais a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tivemos aí um programa maravilhoso. Agradecer demais a Bianca aí por ter aceitado o convite, estar conosco. E vou falar mais uma vez, né? Tu já sabe, né? Precisou de personalizados, de mel personalizados, na Presidente Roosevelt 171 no centro de São Leopoldo. Se não conseguir passar lá, já sabe, chama no WhatsApp no 513566-7688. Fala com o Diego, com a Melody ou com as meninas lá que tu vai ser super bem atendido. E Galeto Itapema na Thomas Edison 2250, no bairro Charlau, em São Leopoldo. Lá tu vai ter o melhor de frango pra ti. Tanto frango assado quanto frango frito. Tenho certeza que tu vai ter uma ótima alimentação lá. Já chama eles no WhatsApp 519-8911-3384. Encomenda teu kit galeto que vem massa, polenta, maionese e o galeto assadinho. Que eu já sei que vai ser perfeita a tua refeição. Gente, não se esquece. Clica no botãozinho lá pra te inscrever. Aciona o sininho e deixa teu like. E já vai também no Instagram, nos segue para te ficar por dentro de tudo que vai acontecer ainda nesse mês de agosto. Hoje é o primeiro programa do mês. Semana que vem a gente vai receber aqui o David Santos, empreendedor, ex-vereador de São Leopoldo, um cara fenomenal. Sou até suspeito de falar porque é meu amigo pessoal e ele vai estar aqui conversando com nós. Tem umas revelações, surpresas para te trazer. Então, já fica ligado para a semana que vem estar junto conosco. Gente, fiquem com Deus, não se esqueçam de nós e te esperamos na semana que vem. Até quinta-feira.